Obrigada. Bom, para a gente começar, né, a falar aqui sobre este assunto, eu estava até falando agora há pouco de um ponto importante, que é, muitas vezes, as informações são muito diferentes, né? Existe uma guerra aí de narrativas por trás de tudo isso. Muitas vezes ela é usada até para tentar enfraquecer ou para tentar até enfraquecer o poder do seu inimigo ou para tentar mobilizar também outras questões, outros países. E a gente sabe, né, que diante de, quando a gente vê uma guerra, né, muitas vezes as pessoas elas tendem a tentar focar ali naquele maniqueísmo, né, dividido, um lado um vilão, do outro lado, né, uma vítima, um mocinho, e a gente sabe que na verdade no meio de tudo isso, quem está sofrendo mais, quem está sendo vítima mesmo é a população. Mas porém, trazendo aí para as questões mais geopolíticas, procurando tentar entender realmente esse confronto, né, não sei se queria entender a sua opinião, se existe um lado certo, um lado errado, mas entender como que você está avaliando esse cenário, né? Essa guerra de narrativas. O que realmente está por trás de tudo isso? O que colocou realmente essa guerra aí, esse conflito para acontecer? E o que poderia colocar fim a essas questões, Vicente? Então, Paulo, Isabela, um fato muito interessante, né? Que é um famoso ditado já que é muito conhecido, que é a informação é uma das primeiras vítimas da guerra, né? A gente nunca... os primeiros fatores que ambos os lados envolvidos tentam atingir, tentam se mobilizar, está diretamente a questão do controle de informação. Mas, no meu entender, a posição da Rússia, ela não se limita apenas à questão da OTAN, né? Eu tenho visto que a mídia foca muito na questão da OTAN, né? Tem essa concentração, né? Que de fato é um problema importante, né? Como eu vou mencionar brevemente, mas eu acho que também há outros interesses, outros fatores envolvidos por trás dessa ação russa, né? Então, vou começar, né, mencionando pela questão da OTAN, né, de fato, desde os anos 90, a Rússia, né, ali logo após o fim da União Soviética, a Rússia ela se incomoda com a questão da expansão da OTAN, do crescimento da OTAN, da atuação da OTAN ali no leste europeu, né? Vale destacar que ali em 1999 teve uma das primeiras intervenções da OTAN no exterior, ali numa área de interesse russo, ali a questão da invasão da OTAN a Kosovo. Foi um dos períodos ali de maior... foi um dos primeiros momentos de tensão entre a Rússia e o Ocidente após a Guerra Fria, né, de tensão diplomática. Então essa questão da OTAN é um problema que de fato incomoda a diplomacia russa e o Estado russo desde os anos 90. Né? Mas também vale destacar que esses países do leste europeu que querem entrar na OTAN, né, ou seja, a expansão da OTAN não é apenas uma política norte-americana de isolar a Rússia, né? Também há um interesse por parte de alguns países europeus, do leste europeu, principalmente, em entrar na OTAN, por perceberem a Rússia como uma ameaça, né, por razões históricas, políticas e até mesmo ideológicas. Alguns daqueles países ali veem a Rússia como uma certa ameaça geopolítica. Então eles quiseram entrar na OTAN por acreditar que a OTAN é um instrumento de proteção para eles contra uma eventual agressão russa. E um segundo elemento que eu gosto de chamar a atenção está a questão do impacto de conflitos na popularidade de regimes, né? Regimes autoritários, eles não sobrevivem apenas com repressão, eles sobrevivem também com mecanismos ideológicos e com ganhos econômicos, né? O regime de Vladimir Putin teve ganhos econômicos significativos ali nos anos 2000, no começo dos anos 2000 principalmente, então isso serviu para legitimar o regime, para dar força ao regime. Mas nos últimos anos de 2010 para cá, o crescimento econômico, o desempenho econômico da Rússia não é o mesmo dos anos 2000. Então o regime precisa de outros mecanismos de legitimação, né, e a questão ideológica é um fator muito importante para a sustentação de Vladimir Putin. E um dos pilares da sustentação de Vladimir Putin é exatamente essa confrontação com o Ocidente. A ideia de que a Rússia está cercada de inimigos, de que há uma política de russofobia no Ocidente, isso ajuda a dar um impulso de legitimidade ao governo de Vladimir Putin, né, desde os anos 2000 é assim, e isso tem ganhado força à medida que outros elementos que dão sustentação ao regime, como a questão econômica, né, que eu disse que nos últimos anos não tem um dos melhores desempenhos, então esse discurso ideológico acaba ganhando muita força. Então esse confronto com o Ocidente, só para exemplificar para vocês, ele é utilizado, por exemplo, para narrar um conflito, né, do que seria valores tradicionais russos conservadores contra valores liberais ocidentais
decadentes, né? Ou seja, haveria disputa ideológica entre os valores russos e os valores decadentes do Ocidente, né? Isso entra a questão da família, questões de gênero, os ataques a movimentos LGBTQIA+, ou seja, há uma série de questões que entram nesse conflito da Rússia com o Ocidente. Também o discurso do que seria uma democracia liberal ocidental e uma democracia russa soberana, né? Então, a todo momento, essa confrontação com o Ocidente tem um impacto também positivo ali para Vladimir Putin. É interessante destacar que em 2008, na guerra que a Rússia teve com a Geórgia, Putin teve um dos seus picos de popularidade, e em 2014 houve um novo salto, ali começou a questão da crise da Ucrânia, com a incorporação da Crimeia à Rússia. Então houve um novo salto de popularidade a Vladimir Putin ali, a aprovação ao governo dele naquela época atingiu mais de 85% da população. Então, né, isso sem dúvida mostra o impacto que conflitos externos têm na popularidade de regimes. Não só na Rússia, as pesquisas na ciência política mostram que esse efeito existe em diversos países, né? E a questão a gente não sabe essa crise exatamente por ter imagens de civis mortos, né? Há uma ligação muito forte entre a sociedade russa e a sociedade ucraniana, então isso também pode ter um efeito negativo ali para Putin. A gente não sabe ainda qual que vai ser o impacto direto. Mas a questão é essas sanções que envolvem a sociedade, como banir a Rússia de esportes, banir eventos culturais russos na Europa, isso também ajuda a reforçar o discurso de Putin de que há uma política de russofobia no Ocidente, de que o Ocidente quer destruir a Rússia. Então eu mencionei esses dois fatores, né? A questão da OTAN e a questão do uso de conflitos para legitimar o governo de Vladimir Putin. O terceiro fator que eu mencionaria seria o fator ideológico, a percepção que Putin tem em relação à Ucrânia, né? Putin considera que a construção da Ucrânia foi uma construção artificial, uma construção promovida através de erros de políticas étnicas e administrativas das elites do período soviético, ou seja, ele critica as elites comunistas do período soviético em um artigo de 2021, né? Ele fez uma crítica muito enfática ao que as elites soviéticas fizeram quando traçaram as fronteiras do que veio a se tornar a Ucrânia. Então, essa crítica, obviamente, ela gera apreensão não apenas na Ucrânia, mas em outras ex-repúblicas soviéticas, pois as fronteiras da Rússia com esses países foi formada pelas lideranças comunistas no período soviético. Então, isso gerou uma apreensão, esse discurso ideológico, né, de certa maneira ideológico, de Vladimir Putin, de que, uma vez que as fronteiras da Ucrânia foram traçadas ali por erros dos comunistas, de maneira artificial, a existência da Ucrânia hoje não seria algo muito legítimo, né? Pelo menos nas fronteiras atuais. E o Putin também tem um outro discurso ideológico, que é a questão do mundo russo, o mundo étnico russo, que a Rússia ela tem que proteger não apenas os russos na Rússia, mas também os russos étnicos que estão fora da Rússia, né? Isso inclui a Ucrânia, inclui outras ex-repúblicas soviéticas, como Letônia, Estônia, Cazaquistão. Então isso gera apreensão também em outros vizinhos. Um quarto elemento, né, desses 5 elementos que eu quero falar para vocês, um quarto elemento envolve a questão da crescente contestação à hegemonia russa nessas ex-repúblicas soviéticas desde os anos 2000. Então, nos anos 2000, houve algumas revoltas populares que levaram à derrubada de presidentes, de lideranças que eram mais pró-Rússia, e esses movimentos culminaram na ascensão de lideranças ali mais pró-Ocidente, pró-Europa. A Rússia acusa o Ocidente de ter incentivado esses movimentos, né, com pretexto de democratização, com pretexto de desenvolvimento econômico, tem incentivado esses movimentos na intenção de minar a hegemonia, a influência que a Rússia tinha nesses países. Então isso é algo que incomodou muito a Rússia desde os anos 2000, a Ucrânia foi parte desse cenário, né, que essas revoltas ficaram conhecidas como revoluções coloridas, né? As mais emblemáticas foram ali na Geórgia em 2003 e na Ucrânia em 2004. E depois de novo na Ucrânia em 2014, né, uma revolta popular. Então a Rússia ela critica muito essas revoluções coloridas e argumenta que o Ocidente teria utilizado elas para enfraquecer a influência russa no seu entorno. E o último fator que eu mencionaria é a perda da influência do governo russo na política ucraniana desde 2014. Né? Então a Ucrânia antigamente era muito dividida, a sociedade ucraniana era muito dividida entre pró-Rússia e pró-Ocidente, mas com a briga que há com a Rússia desde 2014, que a Rússia pegou, né, incorporou a região da Crimeia ao território russo, a Rússia ajuda os separatistas
do Donbás, militarmente e economicamente. Então isso criou um certo ressentimento na sociedade ucraniana e a divisão entre pró-Rússia e pró-Ocidente acabou diminuindo muito. O que era considerado ali as forças mais pró-Rússia acabaram diminuindo com esse ressentimento e também com o fato das regiões que eram mais pró-Rússia, né, essa região do Donbás ali do leste, que é uma região separatista, e a Crimeia, de fato não estarem mais sob o controle da Rússia. Então isso diminuiu muito a influência da Rússia na política ucraniana. O presidente da Ucrânia hoje não é muito aberto a negociações com a Rússia, não é muito aberto a negociações de paz promovidas para a Rússia. Então isso, sem dúvida, gerou uma insatisfação de Vladimir Putin e um dos objetivos dele é tentar recuperar essa influência, esse controle sobre a Ucrânia. Então a questão da OTAN, né, que é muito debatida, é apenas um dos fatores envolvidos nessa ação russa, né? Se vocês tiverem mais dúvidas em relação a esses detalhes, né, eu sei que é um problema muito complexo, mas eu tentei sintetizar nesses 5 fatores o que eu acredito que sejam as principais motivações da Rússia nesse conflito.